GoCast no ar hoje para falar sobre o futebol nos Estados Unidos, um dos países da próxima Copa do Mundo. Vamos conversar com o Diogo Couto, especialista em comunicação e marketing esportivo. Diogo foi por 8 anos responsável pela comunicação do Orlando City. Olha só que legal. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Se inscreve no nosso canal e acompanha o nosso trabalho. E participam hoje do nosso GoCast. Olha só quem está com a gente hoje. O nosso diretor sai dos bastidores, vem com a gente, José Pedro Villa-Lobos. E o jornalista Norton Capel, que você está acostumado, figurinha repetida por aqui. E agora deixa eu dar as boas-vindas ao nosso convidado, Diogo. E eu tô para te dizer que hoje o nosso programa, que o nosso episódio acontece de Orlando. Posso dizer assim, né? Meu vizinho, hoje estou de férias aqui. O Diogo mora aqui em Orlando, na Flórida. Um prazer te ter aqui com a gente, Diogo. Tudo bem? Joia, Duda, um prazer conversar com vocês, ter você aqui em Orlando. Essa época do ano a gente sempre encontra vários amigos por aqui, pessoal, parceiro da Disney, curtindo um pouco o nosso frio da Flórida. E, cara, muito gostoso conversar com vocês aí. Que legal. Tu sabe que esse sobrenome já chama atenção, né? O Couto. Eu queria saber, como é que você começou o jornalismo esportivo? Você já rodou por tantos lugares legais, tem uma trajetória tão bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aqui. Porque o jornalismo esportivo começou, depois veio o clube que a gente está falando, Orlando City, que você foi responsável pela comunicação, já assessorou jogadores como Kaká, como o Ganso. Conta um pouquinho para a gente da tua trajetória e como é que você parou aqui em Orlando? Foi pelo Orlando City mesmo? Não, foi sim. A minha trajetória é meio, sim, engraçada, na verdade. Eu sempre quis ser jornalista esportivo. Meu sonho era ser um Pedro Bial, na verdade, assim. Seguir o mundo do esporte, como repórter. Fui de uma das primeiras turmas de estagiário da TV Globo, lá nos começos dos anos 90, e eu tive que sair da Globo para pagar a minha faculdade. Assim, eu tinha que pagar a faculdade, tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Infelizmente, o salário de estagiário da Globo naquela época não permitia eu pagar a minha faculdade, e por isso acabei entrando em comunicação corporativa e me apaixonei por comunicação, pelo outro lado que a gente chama. Entrei numa agência pequena, dessa agência eu fui para uma agência média e acabei numa das maiores agências de comunicação corporativas do Brasil, que é a Impress Porter Novelli. E depois de algum tempo fazendo comunicação para a empresa mesmo, eu comecei a ter essa vontade de voltar para o esporte, quer dizer, de ir para o esporte, como eu sempre sonhei. E eu, assim, num belo dia, chamei meu chefe, o dono da agência, na época, e pedi demissão. E quando eu pedi demissão, ele falou: olha, é um péssimo dia para você pedir demissão, porque a gente acabou de conquistar a conta da Ambev com a seleção brasileira. A Ambev ainda era segredo, a Coca-Cola era o patrocinador da seleção brasileira. Ainda é segredo, não pode sair dessa sala, só que a Ambev acabou de fazer um contrato com a seleção brasileira. A gente já tinha a conta da Ambev, então essa conta veio para a gente. Eu estava pensando em você para cuidar dessa conta. Aí, obviamente, bom, esquece o meu pedido de demissão, e por esse pedido de demissão eu entrei no esporte de volta. E comecei a viajar com a seleção brasileira, conheci o Kaká, ainda super garoto, porque ele era um dos patrocinados da Ambev naquela época, ele e o Ronaldo Fenômeno. Eu comecei a trabalhar com ele primeiro como comunicação do patrocinador dele. Depois de um tempo eu saí da Ambev, montei a minha própria agência, trouxe o Kaká como cliente. Nessa agência ela cresceu, depois eu acabei vendendo ela para os meus sócios e continuei por conta própria cuidando de atletas de grande profile. O Kaká foi meu cliente, o Roberto Carlos foi meu cliente, o Cafu foi meu cliente, Neymar e Ganso no comecinho da carreira foram meus clientes também. E em 2010 chegou a Octagon no Brasil, que é a maior empresa de marketing esportivo do mundo. O meu ex-chefe na Ambev virou presidente da Octagon no Brasil e me trouxe como head de comunicação da Octagon. E a gente fez junto toda a Copa do Mundo para 7 clientes da Octagon. E um dos clientes era o Wise Up, do Flávio Augusto da Silva,
que veio com a gente também, junto com essa conversa de Copa do Mundo, da vontade dele de investir nos Estados Unidos, no futebol nos Estados Unidos. Ele morava nos Estados Unidos, ele morava aqui em Orlando, aliás, e via esse movimento do futebol nos Estados Unidos e queria participar disso de alguma forma. Ele não sabia exatamente como. O presidente da Octagon, que estudava muito a MLS já há bastante tempo, ele sempre falava isso há bastante tempo já, que o dia que o maior mercado do mundo encontrasse o maior esporte do mundo, isso ia ser um investimento sensacional. E ele, com esse conhecimento, ele convenceu o Flávio de tentar fazer um investimento na MLS, no futebol profissional dos Estados Unidos. Aí criou-se um grupo dentro da Octagon para cuidar dessa pesquisa do que seria isso. Aí eu fiz parte desse primeiro grupo. Junto com a Octagon foi feita uma pesquisa de que cidade que seria um investimento legal. Definiu-se que Orlando seria um investimento legal. E legal que na época a gente chegou em 3 cidades, na verdade. Era Orlando, Atlanta e Las Vegas. Atlanta teve um time de MLS depois da gente, um time de super sucesso na MLS. E Las Vegas dizem que deve ser a última cidade de expansão, que provava que a gente estava muito certo ali das cidades que poderiam, de fato, dar certo no futebol aqui nos Estados Unidos. Final de 2014, mudei para os Estados Unidos para começar a trajetória do time, que começou a jogar em março de 2015. A nossa ideia era ficar 5 anos, 5, 6 anos, e consolidar o clube, criar uma marca global e vender o clube. 5 anos deu exatamente na pandemia. Tivemos que ficar mais tempo, obviamente, tocar o clube durante os primeiros anos da pandemia do Covid, que foi super desafiador. No meio de 2021, o clube foi vendido, enfim. Eu fiquei mais um ano nesse handover do clube e saí para tocar outros projetos agora no meio de 2022 e sigo morando aqui em Orlando, fazendo meus trabalhos de consultoria com atletas, com clubes, com empresas no Aquela esporte. foto ali é do Kaká atrás de você, ali, camisa 10. Já tô de olho aqui. Essa daqui é a primeira faixa de capitão dele do Orlando City e essa outra aqui é a última faixa que ele jogou a carreira dele, o último jogo oficial do Kaká. Bom, a gente trabalhou 20 anos junto, né, em vários modelos diferentes, mas desde 2002 até o final da carreira dele em 2017, eu fui o porta-voz dele, o assessor dele, e aqui no Orlando City como vice-presidente do clube. Ele acabou o jogo, ele tirou a faixa de capitão, ele botou a faixa de capitão em mim, como uma recordação do último jogo dele, e daí depois ele autografou e tal, e eu fiz esse quadrinho com as 2 súmulas do último jogo oficial do Kaká. Então, é o que decora aqui o meu escritório. Que demais, hein, Zé Pedro? Que história legal. Ele tentou fugir do esporte, mas o esporte foi atrás dele, ó, não deixou, não deixou. Tem uma frase que diz que a pessoa é para o que nasce, né? Então tá aí o Diogo trabalhando com esporte, trabalhando com comunicação e sendo extremamente bem sucedido. Diogo, bem-vindo aqui ao Golcast. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta inicial que tem a ver sobre Copa do Mundo, porque nós acabamos de vivenciar o evento de 2022 e a próxima Copa 26 vai ser Estados Unidos, Canadá e México. Então, tu estás aí, digamos, no centro, num dos centros de atenção dos próximos 4 anos, né? E aqui no Golcast a gente trata do futebol muito sob a perspectiva de negócios, business. E me parece que a FIFA também trata o futebol sob a perspectiva business, né? Eu tenho uma leve desconfiança, né, que a FIFA trata muito da questão de business. A FIFA aumentou para 48 seleções participantes do próximo Mundial. Isso é um movimento claramente de negócios, isso não é um movimento técnico. Eu tenho uma opinião altamente impopular sobre a questão técnica da Copa do Mundo. Eu não vou dar porque eu não quero discutir com meu amigo Norton, porque o Norton adorou a Copa do Mundo do ponto de vista técnico e eu achei a primeira fase muito fraca. Já dei a opinião. Mas, além desse movimento, a FIFA cria também um Mundial de Clubes de 2025 com 32 times. Isso tudo é para gerar mais interesse, é para atrair mais países, é para buscar mais audiência, enfim. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Eu quero saber como que os Estados Unidos já começam a ver essa questão das 48 seleções, se já existe um preparo, né? Americanos gostam muito de planejar as coisas, né?
Como é que está a coisa aí, Diogo? As sedes já estão definidas, né? Os estádios que vão receber a Copa do Mundo já estão definidos. Boa parte deles já estão prontos, né? São estádios novos que estão recebendo Super Bowl, que estão recebendo jogos da NFL. São basicamente estádios de futebol americano. Alguns deles construídos para os dois futebol, tanto o nosso futebol quanto o futebol americano. Vários estádios estão aqui nos Estados Unidos, porque os donos de NFL, vários deles têm clubes do nosso futebol também, e acabaram construindo esses novos estádios com essa cabeça de poder hospedar os dois esportes. Quer dizer, a gente vai ver muito pouco estádio que não seja preparado para o nosso futebol. Não me preocupa aqui nos Estados Unidos, nessa Copa da América do Norte, né, alguns jogos no México e no Canadá, as 48 seleções. Eu acho que são países continentais, é uma estrutura muito boa, vários estádios prontos para isso. O que me preocupa, assim, é o futuro disso. Pós-Estados Unidos, com todo o dinheiro que tem aqui, com toda a estrutura que tem aqui, todos os aeroportos que tem aqui, os centros de treinamentos que tem aqui nos Estados Unidos, isso não me preocupa receber 48 seleções aqui, poderia ser até mais do que isso. Me preocupa o custo disso e a estrutura necessária para uma Copa desse tamanho depois dos Estados Unidos. A gente vai ver várias Copas do Mundo com 3, 4, 5 países para hospedá-las, e aí sim eu acho que começa a ficar complicado. Pouquíssimos países do mundo, a gente está chamando de uma Copa da América do Norte, mas na verdade vão ter 10 jogos no Canadá, 10 jogos no México, segunda fase inteira nos Estados Unidos, jogo de abertura e final nos Estados Unidos, é uma Copa basicamente americana. Aqui dá para fazer isso. A logística disso em 3, 4 países no Cone Sul, por exemplo, que é uma das candidatas para 2030, Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, quer dizer, 4 países para hospedar isso, com todas as logísticas, imigrações e todas as complicações que a gente vai ver nisso, isso me preocupa assim para um futuro, não para essa próxima Copa do Mundo aqui. Diogo, muito obrigado por estar conosco. Já que vocês falam de Orlando, eu falo de São Paulo, sigo na minha temporada aqui em São Paulo. Eu queria abordar também essa questão aí da Copa nos Estados Unidos, né? No México e no Canadá. Como foi a percepção do americano, do norte-americano, em relação aos Estados Unidos, o desempenho dos Estados Unidos nessa última Copa? Hoje os Estados Unidos é o 13º no ranking da FIFA, é uma seleção que teve um desempenho bom, né? Conseguiu chegar às oitavas, teve uma partida ali, né, com uma boa qualidade frente à Holanda. E qual é a perspectiva do torcedor que gosta do futebol aí nos Estados Unidos em relação à sua seleção? Porque havia uma expectativa de um desempenho ajudar nessa próxima Copa. Ficou contento? Qual foi a percepção da imprensa, dos americanos em relação ao desempenho do time nessa Copa última que terminou recentemente? Os americanos ficaram bem orgulhosos da participação, mas com a sensação que eles poderiam ter ido um pouquinho mais longe. Eu acho que os Estados Unidos poderia ter chegado de novo numas quartas de final da Copa do Mundo. Deu azar de pegar uma Holanda nas oitavas. Um jogo complicado. Eu acho que, na verdade, aqui para esta próxima Copa, a grande decepção foi o Canadá, que apesar de não ter praticamente nenhuma tradição no esporte, o futebol canadense vem crescendo muito, a base do Canadá é muito forte. Bom, melhor lateral do mundo hoje é canadense, o Alphonso Davies, e um time muito jovem, muito bom, que deu muito trabalho aqui na CONCACAF. Eu acho que o desempenho do Canadá foi uma decepção. E o México, a gente acha que é uma decepção, porque por toda a tradição aí sim do México, mas é uma seleção envelhecida, com vários problemas na preparação. Eu acho que ninguém esperava que o México fosse muito longe. Então, eu acho que assim, decepção foi o Canadá. Eu acho que os Estados Unidos, o povo ficou orgulhoso, mas achou que podia ter ido um pouquinho mais na frente, se não tivesse dado o azar. E o México foi mais ou menos o esperado. O futebol aqui cresce muito. O valor que as pessoas dão para o futebol aqui cresce todos os dias. Então, assim, não tenho dúvida nenhuma que depois desse desempenho, com todo o crescimento que a MLS está tendo nos Estados Unidos, e não só a MLS, esse interesse que o americano tem tido por todas essas outras ligas do mundo,
Os novos contratos estão vindo muito mais caros do que os contratos que tinham antes, o que prova que a audiência está muito maior, está tendo competitividade por esses direitos. Antigamente, direito de La Liga nos Estados Unidos, ou Bundesliga, ou Calcio, eram quase de graça, assim. Eles queriam estar no mercado americano e praticamente davam de graças. Hoje já tem disputas e disputas grandes por esses direitos, o que prova que o crescimento do esporte aqui está sendo bastante sólido e orgânico. Então, assim, não só o desempenho da seleção americana nessa Copa do Mundo, mas tudo que está acontecendo aqui, eu tenho certeza que vai trazer em 2026 a consolidação do mercado americano e dos Estados Unidos como um grande player do nosso futebol. E a que se deve esse crescimento que a gente percebe também, já falamos aqui no Golcast, essa paixão, que nem você disse, que cresce a cada dia. O que acontece aqui? É um crescimento super orgânico e de longo tempo, assim. A gente começou a acompanhar a MLS há pouco tempo e o que acontece no futebol aqui nos Estados Unidos, mas esse é um movimento que vem desde a década de 70 com as mulheres, na verdade. Com toda a questão do Title IX, final da década de 60, começo da década de 70, que obrigou as universidades americanas a darem o mesmo número de bolsa para as mulheres e para os homens, foi aí que, como o futebol americano não tem um futebol americano feminino e pegam 70, 80 bolsas de estudo, precisou-se investir em esportes que as mulheres disputassem também, e que desse bastante bolsa para conseguir equilibrar. Ok, vamos dar 90 bolsas de estudo no futebol americano e precisamos dar 90 bolsas de estudos para as mulheres. E o futebol foi visto como a possibilidade disso, o que prova o crescimento e a habilidade que as americanas têm no futebol. Essas mulheres cresceram, essas mulheres casaram, essas mulheres tiveram filhos, e filhos homens e mulheres, e maridos, que elas foram trazendo essa paixão para o americano. Aí a gente já está falando de década de 80, começo da década de 90, onde aí sim o esporte começou a ser unissex aqui nos Estados Unidos. Veio a Copa de 94, veio a MLS, a coisa foi crescendo cada vez mais. É um país de imigrantes, todos esses imigrantes que foram chegando nos Estados Unidos já com uma cultura de futebol, foi trazendo isso, um país com muita, obviamente, uma influência inglesa muito grande, a Premier League crescendo gigantescamente nesse período, também é o período de ascensão da Premier League, o que é talvez a liga mais forte, mais famosa dentro dos Estados Unidos também. Tudo isso vem ao longo das últimas 3 décadas fazendo o futebol dos Estados Unidos crescer. Como negócio nas últimas 2 décadas, onde os times da MLS de fato começaram a dar dinheiro, começaram a crescer, começaram a atrair grandes investidores e vai crescendo organicamente, chegando agora numa Copa do Mundo em 2026, já com esses quase 30 anos, mais de 30 anos em 2026, da MLS. Então, é um momento de consolidação. Então, não é um movimento que aconteceu como foi o movimento do futebol chinês, coloca dinheiro e vamos construir um negócio aqui. É algo que está sendo fomentado há bastante tempo já e que está colhendo os frutos agora. Diogo, eu queria aproveitar, até o Zé Pedro fez uma referência ao Mundial de Clubes. A tua experiência no Orlando, depois a gente até vai aprofundar um pouco, mas eu queria saber a expectativa de quando um clube da Liga Americana vai chegar no Mundial de Clubes, quando vai ganhar aí o troféu, o campeão dos campeões da CONCACAF. Qual é esse projeto? Porque eu acho que também isso é importante nessa internacionalização do futebol dos Estados Unidos. É um futebol que é voltado aí hoje para o público interno. Hoje começa a aparecer aqui no Brasil muito por causa de transações de jogadores, um fluxo, né, de jogadores indo para o futebol aí dos Estados Unidos e também alguns vindo para o futebol brasileiro. Mas, assim, sob o ponto de organização de clube, a gente sabe que os clubes mexicanos são muito fortes, mas qual é a expectativa? Qual é a tua expectativa que um time, um clube aí dos Estados Unidos vai ganhar uma liga da CONCACAF, vai estar no Mundial, também vai ter essa vida de clube reconhecido no mundo do futebol? Isso já tem acontecido, né? Nas últimas 3, o atual campeão da CONCACAF é um time americano, é o Seattle Sounders, é o representante da CONCACAF no Mundial de Clubes, que a gente vai disputar, acho que agora em fevereiro, né?
é o time da MLS que tá. Foi pela primeira vez ele ganhou a CONCACAF. Nas últimas 3 ou 4 chegou na final e perdeu. Aliás, era um caos aqui, porque chegou na última, se não me engano, chegaram 3 times da MLS na semifinal, com um mexicano, perdeu a semifinal, perdeu a final, então o time mexicano que chegou na semifinal ganhou, na última, pela primeira vez, ganhou um time americano. Esse crescimento da qualidade está sendo muito orgânico, porque a MLS tem um limite de investimento, né? Tem o que a gente chama de cap, até para manter a competitividade em todos os times. E esse cap cresce a cada ano por decisão dos donos, frente, obviamente, à capacidade de geração de renda desses times. A gente já chegou num nível na MLS hoje de conseguir competir dentro do cap, que é a renda que a liga dá mesmo, é um crescimento orgânico, de competir com os times médios da Europa, e grandes em mercados mais emergentes. Esse é o nível da MLS hoje. Se a gente contar que isso segue crescendo e que vai ter uma Copa do Mundo daqui a 4 anos nos Estados Unidos, espera-se que o cap e a capacidade de investimento dos times americanos, e aí a gente está falando dos 30 times que vão compor a liga no próximo ano, de aí sim competir com os grandes clubes de futebol do mundo. Futebol é dinheiro, basicamente. A MLS vem investindo gigantescamente, aliás, os Estados Unidos como um todo, em categoria de base. Isso não era um investimento antes, até por várias questões de. Os times não tinham muito incentivo para investir na base, porque esse garoto com 17 anos acabava indo para o college e eles se perdiam. Então teve que ter toda uma mudança de legislação nos Estados Unidos para proteger esses jogadores que os clubes formaram, dando a oportunidade de eles irem para o college, voltando para esses times que formaram eles sem uma perda do investimento. Então, eu diria hoje que o maior investimento da MLS é em categoria de base. Todos os times da MLS, com raríssimas exceções, não tem um CT de categoria de base que eu, sinceramente, vi em poucos times da Europa. O CT do Orlando City, o novo, que é perto da Disney, ele é, assim, palavras do Pato, palavras do Kaká, do Nani, que jogaram em grandes clubes, comparável a Milanello, comparável a CT do Real Madrid. Isso não é uma exceção em Orlando. E esses CTs são feitos para o time principal e para a categoria de base também. Porque aqui segue muito esse padrão inglês, onde a categoria de base tem que ver os profissionais, não tem que misturar, mas eles têm que aspiracionar a estar junto com esses profissionais. Então, o investimento é gigantesco. E outra característica aqui é o investimento dos colleges no futebol também. Então, assim, a gente tem 2 grandes investimentos formando atletas, tanto da MLS quanto desses colleges, que vai começar e já começou a dar fruto. Quando é que a gente via, sei lá, na minha época de garoto ou de jovem, um americano jogando no Barcelona, na Juventus, na Roma, um canadense jogando no Bayern de Munique, sendo o melhor lateral do mundo? Isso não existia na nossa época, eles não formavam jogadores. Hoje a gente vê, americano, o número 10 do Chelsea é o Pulisic, é um americano. Mackenzie está lá, o Serginho estava no Barcelona, saiu. A gente já vê isso em grandes clubes da Europa e isso só vai crescer. A maior venda da história do Orlando City foi um jogador que foi draftado. A gente draftou esse jogador, tirou do college, veio de graça para Orlando City. Esse jogador jogou 1 ano no Orlando City e foi vendido por $3 milhões para o West Bromwich, da segunda divisão, né, da Championship na Inglaterra. Quer dizer, um jogador formado no college americano, jogou 1 ano profissionalmente e foi a maior venda do clube para fora. Outro jogador draftado nosso é o principal jogador do Fenerbahçe, do Besiktas hoje, desculpa, que é o Kyle Larry, um canadense. Então, assim, esses times estão sendo formados. Os Estados Unidos estão conseguindo comprar jovens jogadores de nome fora, e isso que faz a gente acreditar que em 4 anos e daí para frente, com todos esses jogadores sendo formados e com essa grana para conseguir trazer de fora, a MLS deve ser uma das principais ligas do mundo e vai, assim, isso é uma questão de pouquíssimos anos, passar a Liga Mexicana, e eu tenho certeza que a gente provavelmente vai começar a ver muito raramente um time mexicano chegando no Mundial de Clubes. Vai ser praticamente um mundial onde a gente
saiba que o representante da CONCACAF, a gente vai ter que ver como é que vai ficar isso numa competição de 30 clubes, como o Infantino quer, mas se a gente continuasse nesse modelo que é o de hoje, a gente ia ver praticamente todos os anos um time da MLS representando a CONCACAF nessas competições. E nesse dia de gravação do nosso Golcast, que a gente fala sobre o futebol dos Estados Unidos, a gente acabou de ter a notícia de que o Pelé, o nosso rei do futebol, faleceu aos 82 anos, estava com problema de saúde. Agora veio, então, a confirmação de que o Pelé não resistiu. Diogo, a gente fica até emocionado aqui, né, de pensar no Pelé. Eu sei que o teu pai foi setorista do Santos, trabalhou diretamente com o Pelé. Eu imagino que essa notícia chegue aí também com uma dorzinha, né? O que você poderia dizer desse convívio com o nosso rei do futebol e dessa saudade que a gente vai ter, essa memória linda do Pelé pelo que ele fez do nosso futebol? Bom, é importante para qualquer pessoa do mundo, né? Talvez eu seja a pessoa mais relevante, era a pessoa mais relevante do mundo, mais famosa do mundo, né? E assim, importante também para minha história e para a história de todo mundo. Meu pai, filho de imigrante, né? Minha avó chegou grávida, do meu tio, Ricardo Couto, e meu pai nasceu no Brasil também. Filhos de imigrantes no começo da década de 50, quer dizer, meu pai foi adolescente no começo da década de 60 no Brasil, sem nenhuma ligação com o Brasil, vieram no pós-guerra, fugidos da guerra, e meu pai, filho de santista, porque obviamente vai torcer para o time que ganha tudo, né? E santista fanático, virou fotógrafo profissional da revista Placar e seguiu o final da carreira do Pelé, e o Pelé como uma celebridade por bastante tempo. E é do meu pai, talvez, uma das fotos mais históricas do Pelé, que assim, viralizou nesses últimos dias e meses no Brasil, nessa polêmica, né, de política que virou o Brasil, né, das pessoas serem colocadas em A ou B, e as pessoas são só A ou só B, que é meio absurdo isso, e acabou meio que absolvendo o Pelé desse debate, que foi a foto dele com os diretas já. O Pelé oficialmente apoiando o movimento de redemocratização do Brasil. Uma história linda que tem na internet, tá? Um blog do meu próprio pai contando essa história. E assim, assim da minha juventude também, né? Eu lembro que meu pai, assim, no dia que o Pelé completou 50 anos, teve um jogo da seleção brasileira que o Pelé jogou meio tempo, se não me engano, em Milão, na Itália, ou Turim, na Itália, eu lembro que foi na Itália. O Pelé entrou nesse jogo e era no meio da tarde no Brasil o jogo. E assim, meu pai me ajudou a fugir da escola, porque a escola não tinha liberado a gente, para poder ir para casa correndo para assistir. Ele queria que assim, o filho dele assistisse o Pelé jogando. Eu não tive oportunidade, né? Eu sou de 76, não tinha oportunidade de ver o Pelé jogar. A única oportunidade que eu tinha de ver o Pelé jogar foi nesse amistoso. Então, meu próprio pai, que era alemão, assim, super rígido, até o apelido dele é alemão, me ajudou a fugir da escola para ver o Pelé jogar. Então, assim, é emocionante para a gente E, cara, assim, acho que se a gente perguntar para qualquer pessoa, principalmente brasileiro, todo mundo tem uma história de carinho com o Pelé. E, assim, 82 anos, viveu o que ele tinha para viver. Espero que ele tenha ido na paz que ele mereça e que a família dele tenha, assim, muito conforto nessa época. Um dos filhos dele até teve com a gente recentemente, ele fez universidade aqui na Flórida, né? O Joshua, ele era muito próximo do curso do clube também. A Kelly, que mora aqui nos Estados Unidos, participou de vários movimentos com a gente de futebol feminino aqui nos Estados Unidos também. Assim, um super beijo para todo mundo da família do Pelé, dos amigos do Pelé e para todo mundo que está ouvindo a gente, porque assim, acho que o Pelé é meio parte da família de todo mundo, né? Assim, ele é muito relevante. É muito isso. Vocês sabem, gente, que eu fiz um evento na Dinamarca quando o Brasil foi escolhido sede das Olimpíadas e o Pelé estava lá como convidado. E eu me lembro que ele deu o pontapé inicial do jogo que a gente estava acompanhando lá. E foi o máximo que eu consegui estar perto do Pelé. Foi assim, 100 metros talvez, né? Ele passou pela imprensa, deu um alô, não teve nem entrevista coletiva, mas eu já fiquei numa alegria de
de ver o nosso rei do futebol, o homem máximo aí, que levou o nosso nome de seleção brasileira tão longe. Eu já fiquei realizada naquele dia, só de ver o Pelé pertinho e essa representatividade que ele tem, o quanto nos orgulha, porque a seleção brasileira, com aquelas estrelinhas, a gente sabe o que significa. Então, o meu carinho também, né? E agradecimento por tudo que ele fez aí para o nosso futebol. E que honra ter ficado um pouquinho perto do Pelé. Que ele descanse em paz. Mas eu queria aproveitar para também fazer uma homenagem ao Pelé, para mim, o maior brasileiro da história, e será o maior brasileiro até sei lá quando. Nenhum brasileiro alcançou, vai alcançar, na minha opinião, o que o Pelé fez e representou esse país e o que ele levou da cultura e do orgulho brasileiro. E eu até, quando, né, combinei a entrevista com o Diogo, eu até fui pesquisar um pouquinho sobre o New York Cosmos, né? O Pelé tem uma relação forte com o futebol nos Estados Unidos. Ele só jogou em 2 clubes, né? Ele só jogou no Santos e no time de Nova York. Então, o Pelé foi um pioneiro aí no futebol dos Estados Unidos. Eu até fui pesquisar. Hoje o New York Cosmos fechou, reabriu, tentou numa espécie de terceira divisão aí dos Estados Unidos, né, Diogo? E depois fechou novamente. O Pelé aí nos Estados Unidos, Diogo, nos conta um pouco dessa trajetória dele, da importância, de como o Pelé também era uma referência num país tão grande, tão importante como os Estados Unidos. O que plantou a semente do futebol profissional aqui nos Estados Unidos foi o Cosmos. Foi com Pelé, foi com Beckenbauer, foi com Carlos Alberto, foi com todos aqueles grandes jogadores que o Cosmos trouxe. Isso trouxe o futebol profissional para os Estados Unidos. O Cosmos existiu por bastante tempo em algumas ligas, como você disse, saiu, entrou. No meio, a coisa de uns 5 anos atrás, a liga como um todo faliu. Alguns clubes migraram para uma outra liga, que hoje é a segunda divisão aqui nos Estados Unidos. A gente não tem acesso e descenso, mas a gente tem uma pirâmide do futebol, onde a MLS, obviamente, é a primeira divisão, onde o Cosmos, infelizmente, não resistiu a essa última mudança e acabou fechando. Tinha um dono italiano, uma maluquice, meio com alguns envolvimentos meio obscuros, essa última fase do Cosmos, mas existe ainda como uma marca, né? A própria Umbro faz a camisa do Cosmos. Se você for na loja do Pelé ou em algumas lojas de esporte nos Estados Unidos, não é incomum você achar a camisa 10 do Cosmos do Pelé para vender, como essas coisas retrôs e vintage. Eu tenho uma camisa do Cosmos que eu comprei em uma das lojas aqui do Pelé, e é sem dúvida nenhuma, obviamente, o brasileiro mais relevante aqui nos Estados Unidos, mais famoso, assim. É muito difícil um americano, por mais que não goste de futebol, que não conheça o Pelé, que não conheça a história do Pelé e não saiba a importância do Pelé. Eu acho que o Pelé trouxe para o americano a primeira sensação deles de que existia um mundo fora daqui no esporte. Existe uma pessoa que era maior do que qualquer outro americano campeão de 5, 10, 20 Super Bowls. Que existia uma pessoa, que era o Pelé, que jogou aqui, que viveu aqui, onde os filhos moraram e cresceram aqui nos Estados Unidos, tem uma relação super forte com Nova York, com a própria Flórida, que era um ícone num esporte, do esporte mundial maior do que qualquer outro americano. Acho que foi o Pelé para os Estados Unidos, trouxe primeiro essa sensação pela primeira vez do que é ser realmente relevante no mundo do esporte, no mundo todo. E daí, depois do Pelé, alguns outros americanos chegaram não como Pelé, mas próximo do Pelé em alguns outros esportes, mas é o primeiro ícone global esportivo e maior de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, e trouxe essa sensação e essa realização para os Estados Unidos também. O Norton fez uma referência do Pelé, Libertadores, quando o Internacional venceu, e agora eu estou vendo aqui a mensagem do técnico Mano Menezes, uma homenagem que ele fez no Instagram, dizendo que o futebol brasileiro só passou a ser respeitado e admirado em cada canto desse planeta porque existiu Pelé. É muito isso, né, que a gente está falando, é muito isso. Essa foi a homenagem aí do técnico Mano Menezes,
após essa triste notícia de que o Pelé nos deixou hoje. Eu gostaria de retomar, então, aqui agora, a partir de agora, alguns dos assuntos que a gente tinha com o Diogo aí, e um deles é sobre o curso que o Diogo tem, né? Ele disponibiliza um curso aí nas plataformas e que aborda diversos aspectos sobre futebol enquanto negócio, comunicação e tal. E essa Copa, Diogo, foi uma Copa que eu estou considerando como a Copa do digital. Pela primeira vez dá para dizer que o digital ganhou um corpo realmente expressivo. E aqui no Brasil nós tivemos um fenômeno que foi um recorde mundial de views no YouTube com a Cazé TV. E não é só isso, né? Eu vou botar aqui 1,410 bilhões de views em todas as redes da Cazé TV. Esse é um número assim que não pode ser ignorado. E aí eu vejo que no curso do Diogo tem um módulo como as ferramentas de digital amplificam as audiências. Então eu te pergunto, Diogo, como as ferramentas de digital amplificam as audiências? Nos ensina aqui agora, por favor. Isso é uma coisa, é um movimento que já tem nos Estados Unidos, em vários esportes, há bastante tempo e que começa agora a aparecer no Brasil no esporte. E o Cazé é, sem dúvida, um dos fenômenos disso, não ligado ao clube, obviamente, mas com uma personalidade que, por vários motivos, conseguiu catalisar isso tudo. Assim, o digital, eu considero hoje a principal forma de renda do futuro dentro de qualquer plataforma esportiva. Os times de futebol que não tiverem prontos para o digital, que não tiverem pensando em conteúdo digital, eles não vão competir, porque é tão importante o faturamento que vai vir disso, que os clubes que não olharem para isso, eles podem ter excelentes categorias de base, eles podem ter uma história gigantesca, que se eles não souberem aproveitar isso, eles não vão conseguir competir. Formar isso e não só conseguir criar conteúdo, mas monetizar esse conteúdo, que é o grande pulo do gato. E é uma coisa que a gente faz muito aqui nos Estados Unidos e que a gente fez no Orlando City por muito tempo. Aqui acima de mim, aqui, bom, para quem está escutando não vai ver, a gente tem 2 Emmys. O clube de futebol nos Estados Unidos ganhou 2 Emmys da academia por um documentário, parte 1 e parte 2. A gente ganhou um Emmy num ano e um Emmy no outro, primeiro sobre a pré-temporada do Orlando City, é um documentário sobre toda a pré-temporada, é um documentário super bem feito, da viagem para o México que a gente fez, e um segundo sobre a participação do clube na pandemia da Covid-19, também todo documentário com todas as ações que a gente fez nisso. Por que eu estou falando isso? Porque um clube de futebol compete no Emmy. Por quê? Porque é uma plataforma de criação. E não é só ganhar um Emmy, é toda a monetização que vem com isso. O Orlando City, ele tinha 42, na época que eu saí, 42 patrocinadores. Na MLS só pode ter um patrocinador na camisa e um selinho bem pequenininho no braço. É isso que você pode ter na camisa do clube. A gente não pode fazer uma camisa com 42 ou 20 patrocinadores, como a gente faz em outras ligas, no México, no Brasil, que você vê aquele macacão de Fórmula 1. Ou seja, 40 patrocinadores, eles só apareciam de forma digital ou em outras propriedades que a gente criasse para o clube. Então, assim, basicamente, enorme parcela do nosso faturamento, ele não era da camisa. Ele não era do que aparecia no campo. Ele era de todo o conteúdo que a gente criava dentro do clube. A gente tinha dentro do clube uma agência de criação. Eu tinha 3 editores de vídeo, eu tinha um vice-presidente de vídeo, eu tinha 2 repórteres, eu tinha um comentarista, eu tinha 2 narradores dentro do clube, eu tinha 3 estúdios, um em cada CT e um dentro do estádio, que foi construído pela gente, pensado pela gente para construir conteúdo, e a gente não tinha uma TV. Todo o conteúdo era digital, todo o conteúdo era streaming. E todo o dinheiro que a gente faz com isso é um investimento gigantesco do clube, uma forma de renda gigantesca do clube. Super relevante aqui para a gente.
Coisa que eu não vejo outros clubes, principalmente no Brasil, pensando muito nisso. Eu vejo alguns clubes com a capacidade de gerar conteúdo muito legal. O Santos tem a Santos TV, que é muito legal. O Flamengo faz muita coisa legal. Alguns outros times fazem muitas coisas legais em digital, mas eu não vejo eles monetizarem isso. Eu não vejo eles conectarem isso. Eu não vejo, principalmente, eles captando dados com isso. Que a principal renda que você tem com conteúdo não necessariamente são aquelas marcas que você vai ver no conteúdo. É o engajamento que aquele conteúdo produz e tudo que você consegue captar de lead com aquilo. A minha principal moeda, quando eu estava no Orlando City, era a captação de lead. Era eu conseguir captar dados das pessoas que seguiam o clube ou que gostavam do clube de alguma forma, ou que consumiam digitalmente o clube, para conseguir me comunicar com essas pessoas e vender para essas pessoas. Seja camisa, seja merchandise, seja ingressos, seja a nossa plataforma de streaming, seja os eventos que a gente fazia, e aí nos nossos patrocinadores que entravam nesses dados também, obviamente seguindo as regras de quanto você podia compartilhar desses dados com os patrocinadores, mas esse era o nosso petróleo. Isso que eu vejo muito poucos clubes na Europa pensando nisso. Acho que os Estados Unidos está muito mais avançado nisso que os clubes da Europa, não só no futebol, mas os outros esportes americanos também, e no Brasil pouquíssimos. Assim, o Orlando City, para você ter uma ideia, a gente nasceu dentro de Salesforce, que é a maior plataforma de CRM do mundo. A gente nasceu, desde o primeiro dia de Orlando City, tem Salesforce implementado aqui. Todo e qualquer dado gerado no clube está na mesma plataforma. Se você vier aqui no Orlando City e comprar um ingresso e voltar daqui a um ano, quando você comprar, eu sei que você comprou o ingresso há um ano atrás. Eu sei que se você, obviamente, baixou o app para entrar no estádio com esse ingresso, eu sei que você consumiu dentro do estádio. Eu sei se você tem uma camiseta ou não, porque muito provavelmente você usou um código que a gente mandou para você para ter o desconto na tua camiseta. Então, eu não vou te mandar esse código de novo no jogo seguinte, vou te mandar uma outra promoção para você consumir. Você pagando com a moeda do clube pelo app, esses dados entram tudo lá dentro do nosso app. Então, eu sei que você consome cerveja, eu sei que você tem um filho porque você pediu 2 hot dogs, então provavelmente você não comeu 2 hot dogs em cima, você pediu uma cerveja, um refrigerante. Então, toda essa inteligência de lidar com esses dados e esses dados em si. Sim, eu participei do valuation do Orlando City, a gente vendeu o Orlando City. Uma das principais coisas que todos os investidores que chegaram quiseram ver é essa capacidade de geração de dados e essa inteligência que a gente tinha nos dados. Coisa que eu não vejo muitos clubes no Brasil fazendo. E que é realmente uma perda de receita e que vai ser, com certeza, o diferencial desses clubes no futuro. Não adianta nada, não. É super legal você ter 30 milhões de torcedores. Mas se você não conhecer esses 30 milhões, se você não se comunicar com esses 30 milhões, com uma parcela desses 30 milhões, pode ser 1% desses 30 milhões, esses 30 milhões não valem tanto para você assim. Às vezes um clube que tem 1 milhão de torcedores, se esse clube consegue se comunicar com 5% desses torcedores, esses torcedores são mais relevantes e dão mais dinheiro do que os 30 milhões. Então, essa diferença e esse pensamento, que a hora que chegar em alguns clubes, pode ser o momento que a gente vai ver alguns clubes tendo que correr atrás muito rápido, investindo muito dinheiro para chegar lá, e outros clubes que saírem na frente pode ter uma vantagem nesse caminho. Porque não tem nenhuma empresa do mundo, e vocês estão no mercado, vocês sabem, se vocês conversarem com o CEO de qualquer empresa no mundo, não tem nada que eles valorizem mais hoje do que dados. Nada. Não tem nada. O Cazé, tudo que ele conquistou, se eles fizeram direito, eu tenho certeza que eles fizeram, eu conheço quem estava por trás da Cazé TV, só os dados que eles captaram, desse número que você acabou de compartilhar com a gente, isso é dinheiro para mais 4 anos. Se eles conseguirem continuar aquecendo isso, conseguirem limpando esses dados, aquecendo esses dados, compartilhando esses dados dentro da lei, obviamente, usando isso para fazer dinheiro e para aumentar essa plataforma, a gente vai ter em 2026, se esse trabalho continuar, talvez aí sim uma plataforma que esteja competindo com as grandes. Essa piada que a Globo fez e que as outras emissoras fez, do tipo, super bacana, mas 5 bilhões de pessoas assistindo,
0,5% da população brasileira, não aparece muito, mas não é muito, não fez nem cosquinha na gente, como muita gente falou. Se continuar trabalhando assim, crescendo dessa forma, e o valor que isso tem, porque uma coisa é ter 200 bilhões de pessoas assistindo a Globo. É muito passivo isso, você não sabe quem está te assistindo. Às vezes, como eu disse, é melhor você ter 5 milhões de pessoas que você sabe exatamente quem são, do que esses 200 milhões que estão vendo num bar, a TV ali, que você não tem mais nenhuma ideia de quem está na frente. Então, isso pode ser uma mudança de paradigma super grande para os clubes e para as plataformas também, sem dúvida nenhuma. É uma Diogo, lógica ainda analógica, né, Diogo? Que me parece que está por trás do mindset dessas pessoas. E para os nossos clubes, o que tu acha que está faltando? É um pouco de BI? É gente de business nos clubes? É isso que falta para Eu ter acho que essa os clubes. pegada de dados e tal? A gente está vendo um movimento no Brasil que é super interessante e que até, às vezes me dá até vontade de voltar ao Brasil, para ser absolutamente sincero, né? Dessas SAFs chegando, e não só as SAFs, um clube para ser bem gerido, ele não precisa ser SAF, ele não precisa ser nem empresa. Há vários exemplos de clubes associativos no mundo que são muito bem administrados. O Real Madrid é um time associativo, o Barcelona é um time associativo, talvez o Barcelona seja um exemplo de gestão muito bom, mas assim, vários outros clubes do mundo, eles são associativos, eles são muito bem geridos, você não precisa ter um dono para ser bem gerido. Mas o que esse movimento da SAF está trazendo é uma maior profissionalização. Você já vê clubes discutindo em eleição quem vai ser o novo CEO. Isso é importante para a torcida, porque a torcida entendeu que a pessoa que for administrar o clube de fato, não o presidente político, mas de fato administrar o clube, pode ser um diferencial gigantesco no futuro do clube. Você já vê os clubes no Brasil contratando profissionais, e contratando profissionais a peso de ouro, para ir para os seus quadros, para começar a desenvolver isso. E não se trata só de pessoas, se trata de sistemas e principalmente de mudanças dentro da governança do clube. Isso mexe em estatuto, isso mexe em várias outras coisas que a SAF facilita, porque você não tem mais um conselho e uma parte política para ter que aprovar isso, mas só facilita, não é impeditivo para nenhuma outra. Que criem nos clubes ferramentas de gestão, regras de gestão e governança, sistemas sofisticados dentro dos clubes, como a gente tinha aqui o Salesforce, tem outros sistemas no mundo que possam fazer isso, executivos que possam entender disso e implementar isso, e os clubes no Brasil vão começar a entrar nessa nova era. Profissional o Brasil tem. Várias multinacionais do mundo são geridas por brasileiros. Executivos brasileiros, só você viajar, você sabe, eles estão no mundo inteiro. Eles estão no Brasil. A gente tem multinacionais brasileiras hoje em dia super bem administradas. Essas pessoas vão migrar para o futebol também. O futebol vai ser um mercado para esses executivos também. E essa profissionalização dos clubes, com tudo isso que a gente acabou de discutir, vai ser a mudança desses clubes, sejam eles em SAP, o que facilita, sejam eles associativos, mas que tenham essa visão e que possam mudar o seu histórico para isso. O que acontece hoje no Brasil, só para fechar um pouco esse tema? Se eu entro num clube hoje, primeiro ano, eu tenho que entender o que está acontecendo. Geralmente está um caos. Segundo ano, eu trabalho. Terceiro ano, eu tenho que reeleger o presidente, porque senão eu saio. Então, na verdade, de 3 anos eu trabalhei em um. O presidente não é reeleito, eu saio. O novo Diogo entra, primeiro ano ele entende tudo que eu sei, porque eu vou pegar minhas coisas e ir embora. Perdi a eleição. Então, um ano para o novo Diogo entender o que está acontecendo. Um ano para o novo Diogo trabalhar. Um ano para o novo Diogo tentar reeleger o presidente. Novamente, de 3 ele trabalhou um. Então a gente fica subindo o avião, governando um pouquinho, pousando o avião, decolando o avião, indo um pouquinho, pousando o avião, decolando o avião. A partir do momento que você tenha todas essas ferramentas de governança implementadas, você decola o avião, o novo Diogo pega o manche aqui e segue voando esse avião. Eu posso voar um pouquinho mais alto, se eu for um pouco incompetente, um pouquinho mais baixo, mas eu não pouso esse avião. Então ele se segue essa viagem e vai subindo. Isso é que está faltando nos clubes do Brasil e esse movimento que eu vejo mudando agora. Diogo, até sobre isso, na tua avaliação como um expert, e qual é
tu achas o impacto da chegada do Citigroup no Bahia, né, que é um grupo que tem clubes no mundo inteiro, inclusive tem o New York City aí dos Estados Unidos. Eles vão trazer realmente algo que vá causar um impacto, ou tu tem uma expectativa um pouco mais menor, um pouco mais calma, até pelo modelo do futebol brasileiro, todo esse atraso do futebol brasileiro em relação a investimento, dívida, a própria organização do futebol brasileiro, que não possui uma liga, que é comandado por federações, por uma CBF cheia de problemas, enfim, qual o impacto, na tua opinião? Isso é um impacto positivo. Eu vejo com bons olhos esses grandes clubes, esses grandes grupos, enfim, olhando para o futebol brasileiro e chegando no futebol brasileiro. Eu vejo um grupo como um City, um marco importante para isso. Existem dois movimentos quando você começa a ver essa privatização do futebol em alguns mercados, se a gente pode falar assim. Primeiro deles, private equity. Os caras que chegam, investem, compram times que estão quebrados, melhoram esses times, colocam pessoas que sabem gerir aquilo, mudam algumas coisas, crescem o valor e vendem para um grupo ou para um investidor perpétuo, que a gente chama, que é quem vai pegar esse clube e vai de fato ficar décadas com ele. Isso aconteceu na Premier League com vários clubes, em várias outras ligas do mundo, na Itália, e tudo mais, e vai acontecer no Brasil. Já está acontecendo no Brasil. Outros são já grandes grupos que já compram um clube no Brasil, principalmente clubes que já não estão mais quebrados, então, clubes que já estão com alguma coisa já feita, esses grupos entram, e é o caso do Bahia. O Bahia passou por um processo de democratização, desde o Marcelo Santana lá atrás, com o Pedro, e com os outros presidentes que vieram. Já é um clube bem mais organizado do que era há 5, 10 anos atrás, e uma ótima oportunidade. Eu vejo com muito bons olhos o City entrando, sim, esses outros investimentos, e não só por eles, mas pelo que isso vai puxar dos outros clubes. Os grandes clubes que são associativos, e aí acho mais difícil eles se transformarem em SAF, acho muito difícil o Flamengo se transformar numa SAF, talvez o Corinthians. Eu acho movimentos mais difíceis de acontecer, mas eles vão ter que se estruturar como empresa, eles vão ter que se estruturar de forma profissional, porque senão eles vão começar a tomar ver Bahia, ver Botafogo, ver Cruzeiro, ver esses outros times tomando espaço deles. E eles não vão deixar isso acontecer. Então, esse movimento, sim, eu vejo com bons olhos. E sobre a liga que você falou, Norton, eu tenho uma posição radical sobre isso. Eu acho que se não tiver liga no Brasil em algum tempo, esse movimento vai acabar como acabou aquele primeiro movimento no começo dos anos 2000 de grandes investimentos no futebol brasileiro. Esses clubes vão acabar sendo devolvidos. Assim, o modelo não funciona fora de uma liga. Ninguém investe num negócio que você não controla completamente o destino desse negócio. E a partir do momento que não existe uma liga, você, por mais que você seja o Flamengo, você não controla o seu destino. Você não controla o calendário, você não controla com quem você vai jogar, onde você vai jogar, o que você vai competir. Isso num modelo com grandes investimentos não funciona. Então, a liga que vai trazer esse poder de decisão para os clubes, eu acho fundamental para que isso ocorra. E para isso acontecer, tem que ter o apoio da CBF. E está tendo apoio da CBF. Eu vejo a CBF como, talvez da forma dela, e não tem nada de errado nisso, querendo participar desse movimento de liga, mas ela é importantíssimo nisso. Não existe liga independente no mundo inteiro. Essa história que a MLS é uma liga independente é uma bobagem. Não é e nunca foi independente. É ligada à FIFA, é ligada ao US Soccer. A La Liga não é independente, a Premier League não é independente, a Liga Brasileira não vai ser independente. Não existe uma liga independente. Vai precisar da CBF. Mas eu sou radical com isso. Eu acho que para esse movimento acontecer, tem que sair a liga. Olha, eu não sei vocês, mas eu passaria a tarde toda aqui em Orlando conversando com o Diogo, cheio de conteúdo bacana. A gente fica muito curioso aqui, né, para saber mais do Diogo. Eu tinha um monte de perguntas aí, mas já que tu está cortando, né, vamos atender a chefe. Vamos atender a chefe. Não farei a última pergunta. Eu só quero pedir para o Diogo, deixa o endereço do curso, Diogo, por favor, que a gente bota em lettering aqui. Bom, o endereço é grande, na verdade, é dentro das plataformas da Hotmart.
Eu prefiro deixar. Gente, procura no meu Instagram, no meu Twitter, no meu LinkedIn. Bom, Diogo Coach é um nome que só tem eu no mundo. E lá tem o curso, tem o link, tem até alguns descontos que eu Opa! coloquei, a plataforma colocou ultimamente também. Está com 50% de desconto esses dias até o começo do ano que vem. Então, é só procurar nas minhas plataformas que tá lá o curso. É um curso sobre o futebol nos Estados Unidos, o futebol masculino nos Estados Unidos, e um curso especificamente sobre o futebol, a história e o futebol feminino nos Estados Unidos, como ele é organizado. E dentro desses dois cursos eu conto cases do Orlando City, cases de marketing do Orlando Pride também, para dar um pouco mais de vivência para as pessoas de como é um clube de futebol aqui. E nos dois cursos eu trago bate-papos com os executivos que foram importantes para esses dois clubes, para mostrar um pouco do dia a dia, de como é que é feito um clube de futebol profissional aqui nos Estados Unidos, tanto no masculino quanto no feminino. Muito legal, hein? Eu acho que vale mais um bate-papo aí com o Diogo em breve. Podemos falar de futebol feminino, podemos falar de Copa do Mundo quando ela chegar. Ó, já estou amarrando com você aqui, hein? Bom, a próxima Copa do Mundo é ano que vem, né? Não é daqui a 4 anos. É o ano que vem na É Nova Exatamente. Zelândia. verdade. Muito Exatamente. bom. Coach, obrigada, viu, Diogo? Um prazer aí falar contigo, te conhecer pessoalmente. Parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua trajetória, viu? Obrigado, Duda. Obrigado, Norton, Zé Pedro. Cara, super gostoso bater um bate-papo com vocês. E estou à disposição para um parte 2 no futuro, se vocês quiserem fazer. Já queremos. Gente, esse foi o nosso GoCast, podcast da Go Manage, que fala de futebol diferente. E hoje eu vou encerrar de uma maneira diferente também, com uma homenagem ao nosso rei Pelé, nosso eterno rei. 4 Copas do Mundo, 3 títulos mundiais, 765 gols e um recorde mundial no Guinness Book, mais de 1.000 gols pelo nosso Brasil. Que coisa linda! Descanse em paz, Rei Pelé, nosso eterno rei do futebol.